Estamos de volta e hoje eu converso com Marcilene Sena. Ela é nutricionista e esteticista e está dando umas dicas muito boas para a gente hoje, né? Marcilene, a vaidade está muito também em foco, né? Nos dias de hoje, independente da idade da pessoa, independente de sexo. E isso, às vezes, leva o ser humano àqueles excessivos regimes, cuidados que provavelmente depois vão prejudicar não só o corpo, como mente, como psicológico. O que você tem para dizer para quem está nos assistindo, para que evite essa situação e manere a condição de vaidade de ser humano, né, tão atual, vamos dizer assim? Sim, esse cuidado é extremamente importante, porque, de certa forma, indica o seu grau de autoestima, né? Então, você quer se cuidar, você quer estar bem. No entanto, há um certo imediatismo hoje. Então, a busca pela perfeição e seguir determinados padrões de beleza que foram estabelecidos pela mídia, pela sociedade, onde todas as pessoas acham que tem que se enquadrar nesse padrão. Mas eu sempre falo para minhas pacientes, primeira coisa que nós devemos fazer, faça as pazes com a sua genética. Porque muitas coisas nós podemos mudar e melhorar, mas a nossa genética não. Uhum. Então, nem todo mundo... Até tamanho do esqueleto, dos ossos, Sim. A pessoa quer ser magra demais, às vezes tem um esqueleto mais largo. Nem todos vão ter o corpo e vai ser aquele padrão de modelos, né? E na ânsia dessa busca, as pessoas não se apercebem disso, né? A mesma coisa, essas dietas da moda, altamente restritivas, e que as pessoas, pela busca de um resultado rápido, se aventuram a fazer, sem uma orientação adequada. Muitas vezes essas dietas acabam levando a um prejuízo na saúde do indivíduo. E a própria mídia, ela dá esse discurso, só que a gente não percebe, porque está entre linhas. Como assim? Essa semana saiu a nova dieta. Aí já vai Foi todo mundo lançada a atrás dieta da moda. Essa dieta perca 5, 7 quilos na semana. O que isso está querendo dizer? Que aquela dieta de 15 dias atrás não era tão boa. Você fez aquela, ela não é tão boa, mas essa vai ser. Mas daqui um mês já vai ter outra. Então, isso mesmo está querendo dizer para nós que é o imediatismo, né? Que você deve buscar isso de outra forma. Na verdade, a gente precisa começar, então, a investir na saúde mental. Essas dietas altamente restritivas, elas acabam levando indivíduos a desenvolverem transtornos alimentares, em alguns casos até graves. Então, começa com restrição, porque o que a gente preconiza? A restrição gera compulsão. É a mesma coisa que eu dizer para você. Você nunca mais você come chocolate, parece que aquilo fica na sua mente. Aí que dá vontade de comer mesmo. Sim, aí você vai aguentar, por um período você vai se restringir, mas o dia que você for fazer o consumo vai ser de forma exagerada. Então toda restrição leva à compulsão. É a proibição, né? Proibição. Parece que o psicológico já atua de uma forma contrária. Exatamente. O simples pensamento dieta faz despertar essas vontades descontroladas. Então, na reeducação alimentar, nós trabalhamos justamente isso, porque qual que é o grande desafio da nutrição? Fazer com que as pessoas entendam que tem que ser feita uma reeducação alimentar. E de que forma que isso acontece? Você melhorar o seu relacionamento com o alimento. Eu estou no comando, não é o alimento que me controla. Então, eu posso comer todos os alimentos de forma adequada, nas quantidades adequadas. Trazendo para o lado do espiritualismo, vamos dizer assim, nem tanto só do espiritismo. Muitas vezes a pessoa já vem com uma predisposição, vamos dizer assim, no organismo, de não poder tal ou tal coisa em relação à alimentação, em relação a certos tipos de exercício. Como é que fica a visão espírita nisso aí? É assim mesmo? A pessoa pode mudar essas predisposições do organismo ou não tem jeito? É alguma coisa que, de repente, ajuda até para a sua evolução espiritual? Essas podas? Eu acredito que algumas coisas são para preservar a saúde integral do indivíduo e algumas coisas também podem ser modificadas através dessas substituições que a gente vai fazendo, porque o nosso organismo, o corpo físico, ele é uma máquina fantástica
E ele se adapta muito bem às mudanças, né? Haja visto que quando você se empenha, você faz um programa, você tem disciplina, você já começa a ver a resposta do organismo. Ele responde. Mas então, não existe uma pessoa que nunca possa comer massa, por exemplo? Sim, é os que têm as restrições, por exemplo, o que tem intolerância à lactose, o que tem intolerância ao glúten. Por quê? Porque fisiologicamente ele não produz aquelas enzimas. Ah, sim, então isso que eu estou falando. Isso daí, de repente, já não é alguma coisa Sim. do espiritual para auxiliar, no corpo auxiliar, físico, para não vir a exatamente. cair em certos outros excessos que Exatamente. prejudicaram. A gente poderia dizer que seria o quê? Um breque. Né? Então, o indivíduo já não pode consumir aquele alimento, aquilo vai ser um benefício para ele, para a evolução espiritual dele. Uhum. E o vegetariano e o vegano, Marcelene, fala pra gente a diferença principal desses dois itens. O vegetarianismo, a pessoa opta pela exclusão da carne, né? Pela carne. Qualquer tipo de carne. Isso, qualquer tipo de carne e a preferência por os vegetais, frutas, verduras, legumes, os grãos e uma infinidade de alimentos. Pode comer ovo, queijo. Então, aí nós temos o lacto... Não, no vegetariano pode. Não, no lacto vegetariano, ele consome os vegetais e o leite e os derivados do leite. No ovo lacto vegetariano, ele consome os vegetais, leites derivados e ovos. Aí o que nós temos? O vegetarianismo restritivo, que são os veganos. Eles não consomem nenhum produto de origem animal e também não se utilizam de nada que venha dos animais. Então, sapatos, roupas, produtos cosméticos e de higiene pessoal que foram... Também não usam. Sim, que foram feitos testes através de animais. Então, além de se a busca pela saúde, também tem esse lado de proteção aos nossos irmãos animais, diminuição da crueldade. Isso emagrece? Ser vegetariano ou vegano? Ou não tem nada a ver? Isso é cientificamente comprovado que os vegetarianos, a diminuição do consumo de produtos de origem animal melhora muito o estado de saúde do indivíduo. E já é comprovado que são pessoas que têm menos risco cardíaco, de diabetes, de cânceres, de osteoporose. Mas não tem nada a ver com emagrecer? Mais ou menos? Um pouco, sim. Facilita só um pouquinho? Por conta da gordura que está inserida nos alimentos, nas carnes, né? Tá certo. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos, não saia daí.